Olá, eu sou a professora Patrícia Rufino e você está na melhor aula da semana, que é a aula de língua portuguesa. Vamos lá aprender um pouquinho mais hoje sobre as orações coordenadas. Bom, você já parou para perceber que quando nós falamos, juntamos oralmente as nossas frases para produzir sentido? E, ao produzir essas frases, nós fazemos dois tipos de frases. Frases nominais, onde não empregamos verbos, e frases verbais, onde empregamos os verbos. Falando nisso, vamos lembrar um pouquinho o nosso estudo da aula anterior, tudo bem? Vamos lá, vamos só relembrar. Oração é um enunciado que contém o quê? Apresenta verbo. Muito bem. As orações, os verbos aí, eles podem aparecer de formas diferentes. Então, se eu tiver uma frase com apenas um verbo ou apenas uma locução verbal, eu vou ter um período simples, tá? Período simples. Mas, se aparecerem duas formas verbais ou mais do que isso, já teremos um período composto. Mas vamos entender isso com um exemplo? Acompanhe aí na telinha. Nós temos um cartaz, uma campanha, que foi feita para falar sobre a dengue, Agora, gente, na nossa cidade não está chovendo muito. Mesmo assim, devemos ter cuidado com o espaço onde nós estamos para não deixar aí nada que venha a ser usado pelo mosquito para poder disseminar a doença e poder proliferar essa doença. Então, hoje, já fica como tarefa para casa, dar uma olhadinha aí se não tem água parada, em casa, no quintal também, tá bom? Vamos olhar o texto? O texto diz assim: conscientizar, limpar e erradicar, acabar. Vamos observar a frase ali embaixo? A luta é de todos nós. Bom, temos ali um período. Ele está marcado pelo ponto. E observamos que naquele período nós temos uma forma verbal, que é o verbo ser no presente, que está na forma é. O sujeito é a luta, o verbo é. Só tem um verbo. Logo, temos um período simples. Agora, vamos observar uma outra campanha? Essa campanha estava em um outdoor e falava sobre a velocidade que é empreendida no trânsito e que muitas vezes causa acidentes. Bom, observem a imagem. Nós temos ali uma moto, ela está colidindo ali com um carro, A gente vê que foi um acidente. E nós temos o personagem, que seria o condutor do veículo, passando por cima da tela do outdoor e na outra ponta ele já está em uma cadeira de rodas. Eu sei que essa campanha é muito forte, ela tem ali várias linguagens dela, foi feita uma campanha nessa cidade, mas muitas vezes a gente precisa ver a realidade, as consequências. A frase, o elemento verbal, foi colocado da seguinte forma. Na primeira parte do outdoor diz: a pressa passa. E na segunda parte nós temos: as consequências ficam. Bem simples, bem direto, Mas tem uma mensagem aí bem ampla e bem completa. Na primeira frase, onde nós temos a pressa passa, nós encontramos uma forma verbal, tá bom? O verbo passar e o sujeito apressa. Observamos que a mensagem está completa. Olha só, a pressa passa. Foi compreendido. Eu tenho o sujeito, eu tenho a forma verbal, Então, semanticamente está completa. Na segunda parte, ele diz: as consequências ficam. Agora é o verbo ficar. Observamos que o sujeito é as consequências, tá bom? Os verbos ali, eles estão separados porque eles estão em outdoors diferentes, tá bom? Porém, nós entendemos que ele é único, Ele forma ali um único período. Se nós observarmos agora, vamos perceber que a primeira frase, ela foi independente. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que ela não depende da segunda frase. Se nós tivéssemos ficado só com a primeira frase, a pressa passa, ela estaria completa. A segunda, a segunda frase ali, a segunda oração, ela também não precisa da primeira, porque lá ela já tem sujeito e já tem a forma verbal. Também é independente. Quer dizer que os verbos aí, as orações, estão se relacionando de modo coordenado, tá bom? Independente. Outra situação que eu quero que vocês observem é que quando nós empregamos essas duas frases ali, quando a pessoa que fez a campanha, ela idealizou aquelas frases, ela não usou nenhuma conjunção para ligá-las. Conjunção, professora? Sim,
uma palavrinha, né, que a gente usa ali para juntar, uma palavrinha, um conjunto até, para juntar, para ligar essas orações, tá bom? Então, ele não usou nenhuma palavrinha para ligar. Quer dizer que ele fez uma oração coordenada aí assindética, certo? Vamos esperar só um pouquinho para entender? Olha só, uma oração por quê? Porque tem a forma verbal, coordenada porque é independente e assindética quer dizer que ela não precisou do uso de uma conjunção, uma palavrinha para ligar as duas, tá bom? Esse a é um prefixo e é um prefixo de negação, quer dizer que não tem uma conjunção. Essa é uma maneira de nós criarmos frases aí nos nossos textos, né? Quando nós falamos. Aí nos textos a gente pode marcar com a vírgula, tá bom? Agora nós temos um outro texto, olha só. Rimanga, campanha do hortifruti, né, que nós já trabalhamos aqui. E aí o texto diz assim: ele tem a força e várias vitaminas. Então, se você já assistiu o desenho do He-Man, ouviu quadrinhos, deve saber aí que esse personagem realmente diz que ele tem a força. E agora a campanha buscou trazer isso, né, para a manga, que é tão saudável, né, gente, aí. E no nosso estado a gente tem bastante também, dá para aproveitar bastante essa delícia que é a manga. Gente, olha só. Olhando agora para a frase de uma maneira mais linguística, ela primeiro tem um verbo, uma forma verbal, que é o verbo tem, né? A gente vê também o sujeito, ó. Ele tem. Então, é a primeira forma verbal que a gente encontra. Mais à frente, eu vou perceber que ele tem uma outra ação. Vejam só. Ele tem a força. Sujeito, verbo, complemento. A frase está toda completinha. À frente tem assim, ó, e várias vitaminas, certo? O que muitas vezes temos que estar atentos é que ali tem um verbo também, só que ele não foi escrito, né? O autor preferiu não colocá-lo porque ele percebeu que o interlocutor vai saber que verbo é esse. Que verbo é esse, hein, gente? Vamos lembrar? Olha lá. Ele tem a força e tem várias vitaminas. Viram como tinha outro verbo bem ali? E é tão comum que a gente nem percebe se a gente não parar para analisar, tá bom? Nos nossos escritos, nas nossas produções, a gente também pode fazer isso. Deixar lá escondido, né, na figura de linguagem da elipse, um verbo que a gente já usou dentro do texto, tá? Para não ficar tão repetitivo também, tudo bem? Bom, mesmo o verbo tendo ficado ali subentendido, ele é considerado presente na frase. Então, eu tenho duas formas verbais, dois verbos. A primeira parte, ele tem a força, está completa. Quer dizer que ela ainda é independente. A segunda parte, ele tem várias vitaminas. Também, a mensagem está completa. Quer dizer que as duas formas verbais se relacionam de forma independente. Então, estamos diante aí, né, do período coordenado novamente, tá bom? Só que agora, o escritor escolheu juntar esses períodos com uma palavrinha. Olhem, a palavrinha que foi usada foi a palavrinha e, que aí foi usada como uma conjunção, né? Ao escolher essa conjunção, o escritor pretende passar para o leitor a ideia de adição. Ele não só tem a força, ele também tem várias vitaminas. Então, há uma adição. Todas as vezes que nós vamos empregar um texto e nós quisermos dar essa ideia de adição, nós podemos usar essas conjunções aditivas. O e, o também, o além disso, né? Para poder tornar o nosso texto mais coeso e passar para o nosso interlocutor uma ideia mais clara. No próximo texto, nós vamos encontrar alguns fragmentos, tá? Falando sobre ouvir música, que eu sei que vocês também gostam de ouvir músicas. Então, olha só. Na primeira frase, nós temos a seguinte formação. Eu ouço essa música e gosto dela, né? A primeira ação ali, além de entender que é ouvir e gostar da música, é perceber que existem duas formas verbais. A forma ouço, de ouvir, e a forma gosto. Devemos agora atentar para perceber se são períodos independentes. Aliás, desculpa, se são orações independentes. Para isso, a gente faz essa divisão, ó. Nós tentamos dividir as informações que nós temos. Então, primeiramente, ficou assim, eu ouço essa música. Eu consegui colocar um ponto sem alterar a frase em nada, o sentido foi mantido, e a gente percebe que aquele verbo, o verbo ouço, ele sustenta aquela oração,
né, aquele enunciado. Eu ouço música, sujeito, verbo e complemento. Muito bem. Agora eu vou olhar para o que falta completar. Tiro a conjunção, trago ali, apresento o sujeito e mantenho a frase, ó. Eu gosto dela, né? O dela se refere à música ali, né? Fazendo a coesão. O que a gente percebe agora é que também é independente, né? Há uma relação de independência, um não depende do outro, logo eles são coordenados. O escritor escolheu juntá-los com a conjunção e, para dar a ideia de adição. Além de gostar e de ouvir, aliás, ele também gosta. Na segunda frase, observem que a única mudança foi da conjunção mas. Eu ouço essa música, mas não gosto dela. Quando nós dividimos as orações, percebemos ali que temos duas orações independentes. Mas agora usa uma conjunção que dá a ideia de adversidade, né? Ele diz que ouve, mas ele não gosta, certo? O mais, ele pode ter outras substituições, como o todavia, o porém. Então, quando nós quisermos dar a ideia de adversidade, contrariar a primeira ideia, podemos fazer uso dessas conjunções. Agora temos, eu ouço essa música, portanto gosto dela. Eu ouço essa música porque gosto dela. E ou eu gosto da música ou não gosto. Aí em casa, tentem separar os períodos para perceber aí e constatar a independência entre eles. Bom, na sequência, nós vamos observar também essa campanha. É uma música do Renato Teixeira. Amanheceu, peguei graviola, botei na sacola e fui viajar. Claro que ela tem uma intertextualidade, a música original diz que ele pegou a viola e aqui foi a graviola. Vamos lá, nós temos 4 formas verbais. Amanheceu, peguei, botei e fui. Observem que amanheceu, peguei e botei não são iniciados por conjunções. É diretamente a forma verbal. Quer dizer que é uma oração coordenada assindética, aquela que não tem conjunção. Já a parte e fui viajar começa com um coesivo aditivo, não é? Então, essa parte e fui viajar é uma oração coordenada sindética aditiva. Tudo bem? Na sequência, vamos fazer uma questão? Bom, a campanha da Hortifruti, na manchete secundária, diz assim: batata confessa, se não me cuidar, vira um palito. Sobre esse trecho, podemos afirmar que se trata de uma oração. Observem o verbo, viro, né? Se não me cuidar, vira um palito. Se referindo à batata frita, que também é uma delícia, né, gente? Então, quando nós observamos vira um palito, será que tem uma conjunção? Temos um verbo, ali artigo e substantivo palito. Vejam que não houve uso de conjunção. Se não houve uso de conjunção, só temos uma possibilidade. Letra D, né? Assindética, que não precisou usar a conjunção. Tudo bem? Bom, e para a gente finalizar, eu vou deixar um para casa, tudo bem? Você vai buscar construir orações coordenadas sindéticas, aquelas que têm as conjunções, tá bom? Primeiro, vocês vão tentar criar uma frase que fale sobre a responsabilidade de dirigir aí, né? Dirigir ao volante. Depois, quando vocês criarem essa frase, observem quantas orações vocês colocaram, quantos verbos. E aí, ao juntar esses verbos, busquem usar conjunções de acordo com o sentido que vocês querem empregar na frase, certo? Tenta criar aí até 5 frases, uma para cada tipo de conjunção. Tudo bem? Bom, por hoje era isso. Se vocês querem rever essa aula ou outra aula que tenha passado, é só visitar a plataforma Eduque, www.eduque.ce.ac.gov.br. Até a próxima!